Brasil e mudar ligeiramente de assunto, mas para falar de um assunto extremamente importante que não tem como a gente não falar no Acorda Metrópolis, que é a situação de Minas Gerais. O Corpo de Bombeiros de Minas informou nesse domingo que subiu para 72 o número de mortes lá na zona da mata, mineira, dessas regiões que foram atingidas, estão sendo atingidas por fortes chuvas. De acordo com as informações, até o momento foram registrados 65 mortos e um desaparecido em Juiz de Fora, e 7 mortes e um desaparecido lá em Ubá. O nível do rio Viamão também subiu significativamente, provocando o transbordamento e atingindo bairros ribeirinhos. A água invadiu diversas residências, alcançando aproximadamente 1 metro de altura no interior de alguns imóveis e na cidade de Mato Verde, no norte de Minas, que está a pouco mais de 800 quilômetros da zona da mata mineira. A gente vai chamar o Rafael Veleda, diretor do Metrópolis lá em Minas Gerais, que vem acompanhando de muito pertinho essa situação toda e vai trazer atualizações importantes. Veleda, muito bom dia, é um prazer te ter aqui no Acorda Metrópolis, agora diretamente de Minas Gerais, essa nova redação do Metrópolis pelo Brasil todo. Então seja muito bem-vindo, bom dia, e é isso. Traz pra gente as atualizações da situação tão triste de Minas Gerais. Bom dia, Nath, é um prazer participar do Acorda Metrópolis com você, aqui diretamente da sucursal do Metrópolis aqui em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, onde eu estou. A gente tem notícias, Nath, em Belo Horizonte, onde eu estou, tem chovido bastante também, mas hoje não está chovendo. Assim como lá na zona da mata, parece que a chuva está diminuindo. Então, ainda tem muita coisa para fazer por lá. São 8 mil pessoas que tiveram que sair de suas casas, as casas foram destruídas, ruas inteiras. Então, vai ter que ser feita a reconstrução da casa dessas pessoas. Essa semana não tem aula em Juiz de Fora, porque as escolas públicas viraram abrigos. Então, a cidade ela continua mobilizada, mas nesse momento não está chovendo mais, o que é uma boa notícia, em princípio, pelo menos lá na zona da mata. Então, foram 72 mortos, como você disse, confirmados, ainda tem uma pessoa sendo procurada lá em Ubá. Ontem foi encontrado o corpo de um homem lá no rio, lá em Juiz de Fora, e primeiro acharam que era outra vítima da chuva, mas essa morte agora está sendo investigada como homicídio. Então, é outra questão que a gente está acompanhando. Como você falou, no norte de Minas agora está chovendo, tem inclusive uma barragem que está para romper. Então, a nova fonte de preocupação. O nosso estado aqui de Minas é gigantesco. Como você falou, na zona da mata ela é perto do Espírito Santo, do Rio de Janeiro, e o norte de Minas está mais perto da Bahia, relativamente perto de Brasília também. Então onde está acontecendo agora, Montes Claros, Porteirinha, que é onde o problema está acontecendo agora, é bem distante. Então a gente tem noção aí do tamanho do estado e de como essas chuvas estão afetando Minas Gerais. Hoje a gente está de olho em Porteirinha, porque tem aí uma barragem que está correndo esse risco de rompimento. O prefeito está desesperado lá, pedindo ajuda do governo federal, do governo estadual. A emergência já foi decretada e já está tendo os trabalhos lá de mitigação desse risco. Ô, Veleda, na semana passada, naquele primeiro momento muito crítico de Minas Gerais, da Zona da Mata, a gente conversou com diversos especialistas. A gente teve os nossos correspondentes aí circulando por Juiz de Fora, por Ubá e também por Matias Barbosa, que foram essas 3 cidades em estado de calamidade pública. O governo federal tem ajudado a mandar dinheiro para essas pessoas que estão desabrigadas. Esse é um número devastador e que depois que para de chover e a situação começa a melhorar no sentido de acabarem os desabamentos, das pessoas serem arrastadas pelas chuvas, fica esse desastre para os governos locais tentarem ajudar essas pessoas que ficam desabrigadas. Mas a gente conversou com a meteorologista do IMET que trouxe essa informação que você está trazendo agora, de que essas chuvas que destruíram o Sudeste, com o Rio de Janeiro e São Paulo também bastante envolvidos aí, Espírito Santo também, além de Minas, mas subindo a chuva para o Nordeste do país e que essas chuvas chegariam na Bahia. Antes de chegarem à Bahia, como você falou,
o norte de Minas está muito próximo da Bahia, vai encontrar e vai levar a destruição para o norte de Minas antes de chegar exatamente à Bahia. Nessa semana, portanto, a gente deve ter essa chuva muito forte no estado da Bahia e a gente vai falar muito sobre ela. Antes da gente passar para a Bahia, então, esse comecinho de semana começa muito tenso para Porteirinha. A redação do Metrópolis.com aí em Minas está, claro, muito atenta, como você agora muito nos pontuou. Queria até colocar a matéria que a Tainá Schukel fez aqui para o Metrópolis.com, diretamente de Minas Gerais, que é essa, né, manchete, que a gente ainda não tinha conseguido dar conta aqui no Acorda Metrópolis de hoje, o Veleda, e que você já trouxe, de certa forma, para a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Essa barragem, Porteirinha, em Minas Gerais, lá no norte de Minas, que pode romper. O governo reconhece a emergência. O Veleda trouxe a informação, né, que o prefeito de Porteirinha, o Silvanei Batista, do PSB, afirmou que a barragem pode romper a qualquer momento e por causa dessas fortes chuvas no município nesses últimos dias. Aqui a gente tem até uma foto, né, de uma parte ali da água passando por cima da barragem. A barragem é essa parte toda que está verde aí, né? Isso pode ceder, como a gente viu em Brumadinho e em Mariana, em outros momentos também em Minas Gerais. Então, esse é um alerta que deixa, claro, o Brasil todo muito tenso, porque a gente sabe que quando uma barragem rompe, a tragédia é gigante, né, Veleda? Sim, o prefeito ele já relatou que animais já foram levados, que eles estão fazendo esforços aí para tirar todo mundo que vive na área de possível risco se essa barragem estourar mesmo, e parece que é muita gente, é uma parte importante lá do município, é uma barragem importante do município, e as imagens são assustadoras, né? Porque tem essa foto, mas também tem o vídeo que dá para ver a água passando por cima, é muita água, então dá para ver que o prefeito, a gente entende o desespero dele em pedir ajuda que está sendo mobilizada aí tanto pelo governo federal quanto pelo governo de Minas, já é o novo foco de preocupação, e como você disse, é uma chuva que está sendo levada aí para o nordeste do país, com certeza vai chegar na Bahia. Quando a gente tem esses desastres climáticos, essas chuvas acima da média histórica, elas expõem muito os nossos problemas de infraestrutura do país, falta de escoamento, falta de estrutura nas cidades mesmo, de como se preparar para esse tipo de tragédia, porque a gente fica sabendo antes que vai chover. Tem os alertas, né? A gente aqui em Minas, a gente recebe toda hora o alerta extremo, né? Que é uma novidade aí da Defesa Civil. O celular começa a vibrar. Aqui em Belo Horizonte, já estou aqui há algumas semanas, já aconteceu algumas vezes. Lá na Zona da Mata acontece o tempo todo, e agora no norte de Minas. E, Veleda, a gente vê sempre que tem essas tragédias, né? De que realmente são regiões que já chovem bastante nesse período, mas que as chuvas estão piorando, né? Sempre surpreendem os meteorologistas e todos os especialistas que ficam acompanhando esses alertas de caos, né? De caos climático. Mas também são regiões que todos os anos tem alagamento, tem os desabamentos. Então, é muito do que você está falando sobre faltar muito a muitos governantes de várias gestões, não é só a última, né? De fazer esse trabalho preventivo, né? De já saber que aquela região já alaga todos os anos e melhorar as condições daquela situação, retirar a população que mora nas encostas, porque a Zona da Mata é uma região em que muita gente mora nas encostas, em barrancos, que são os primeiros a caírem quando tem essa chuva, e então já é um cenário conhecido. A chuva tem surpreendido? Tem. Está chovendo muito mais do que o esperado. Mas mesmo assim, tem faltado, como a gente percebe, esse trabalho de prevenção, né? Parece que o trabalho está sendo muito mais só do ataque do problema, quando ele já aconteceu, para ajudar essas pessoas que ficam desabrigadas, depois o trabalho do Corpo de Bombeiros de resgatar esses corpos, essas pessoas que ficam soterradas, e não exatamente de um trabalho preventivo, né? Uhum. Com certeza, Nath. Quando se começou a discutir mais a fundo as mudanças climáticas, uma questão que era sempre colocada para os especialistas era: como é que a gente vai perceber as mudanças climáticas?
e os especialistas falavam, os eventos climáticos extremos vão aumentar. Então, é o que a gente está vivendo agora e não estamos preparados, infelizmente. Apesar de todos esses alertas, a gente percebe que as cidades brasileiras não estão preparadas, nossas estradas, nossos rios. Nosso sistema de alerta está melhorando, isso que eu falei. A Defesa Civil agora ela consegue mandar mensagens diretas para os celulares das pessoas e isso é importante, as pessoas conseguem se proteger, mas é pouco. A gente vê que quem mora numa área de risco não tem tempo de fugir, não importa o alerta. A gente viu muitas histórias tristes lá em Juiz de Fora, a gente cobriu, sobre pessoas que falaram, foi um clique, quando eu vi eu estava na rua. Em Ubá também teve uma senhora Edna que virou o símbolo, né, dessa tragédia, porque ela passou mais de 3 horas agarrada num poste, com a enxurrada quase levando, e o relato dela era, eu estava em casa, de repente eu estava na rua, ela não sabe nadar, aí ela sentiu algo nas costas dela, era o poste, ela falou, vai ser aqui, e ela passou aquele tempo todo agarrada no poste e na fé dela. Mas queria também falar das notícias boas que a gente trouxe, as notícias bonitas. Teve muita mobilização, muita solidariedade, muitas doações, muitas vaquinhas. Teve mais de 200 pessoas que foram resgatadas com vida pelos bombeiros, debaixo dos escombros, de lugares inundados, ilhadas. São pessoas que estavam correndo risco iminente de vida, mais de 200 pessoas, e foram salvas pelos heróis, que são os bombeiros e os agentes da Defesa Civil, e os militares do Exército que vieram ajudar. Outra história que a gente tem contado aqui bastante são os resgates dos animais, que é uma coisa que traz muita esperança nesse momento de caos, de tragédia, de tristeza, a gente poder ver as cenas dos bichinhos sendo salvos, né? A gente publicou algumas matérias, a que chamou mais atenção foi a de um cachorrinho branco, o Pumba, que estava embaixo dos escombros, e aí quando o bombeiro chega e começa a cavar, a gente vê que o cachorro vai ficando mais tranquilo, ele sabe que vai ser salvo, é muito bonito. E agora há pouco a gente publicou uma história muito legal também do salvamento de galinhas. Todos os bichos lá da região também são vítimas, né? E aí os socorristas que socorreram essas galinhas, eles relataram lá, elas também têm medo, elas também sentem frio, elas também estão precisando. E o lema dos bombeiros aqui, principalmente quando alguém critica esse esforço, que, né? Tem pessoas que também estão precisando, os bombeiros falam, toda vida importa. É isso mesmo. Valeu, Rafael Veleda estreando aqui no Acorda Metrópolis, a nossa redação em Minas Gerais. Então, mais um sucesso, certamente, do Metrópolis.com pelo Brasil todo. Veleda, um ótimo trabalho aí e a gente volta a se falar em breve aqui no Acorda Metrópolis. Valeu, boa semana. Obrigado, Nath. Vamos nos ver bastante aqui no Acorda. Com certeza. Bom demais. Rafael Veleda, um querido